Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós. Curai-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou sentar-se, irmãos. Os amados irmãos, a liturgia hoje nos fala sobre a confissão, mais propriamente sobre o perdão dos pecados. O Evangelho narra este fato, deste paralítico que, levado por aqueles homens, foram colocados na presença do Senhor. Jesus se admira da fé daqueles homens, porque ajuntou-se diante da casa uma grande multidão em que não era possível se aproximar. Então, o que eles fizeram? Podemos imaginar, não é? Como deve ter sido difícil aquele negócio. Subir em cima de uma casa, abrir o telhado, descer a maca com o paralítico ali. E Jesus se admirou e disse da fé daqueles homens, e disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É admirável também a preocupação de Nosso Senhor. A preocupação que claramente o que ele queria, o que aquele paralítico queria, era a cura física. Mas Jesus, ele antecipa uma outra cura muito mais importante. Ele antecipa um milagre muito maior do que fazê-lo andar, a ele que não podia, que era aleijado. Jesus cura o coração daquele homem, perdoando-o de todos os seus pecados. Filho, diz Jesus, os teus pecados estão perdoados. E ali havia um grupo de fariseus, esses estudiosos da Bíblia, não é? Naquele tempo, claro, só o Antigo Testamento, os entendidos, os sacerdotes, os anciãos do povo, os doutores da lei, aqueles que eram os entendidos ali da palavra de Deus. E aqueles homens, aqueles estudiosos, não é? Que ouviram Jesus falar aquelas palavras, eles só pensaram, não disseram nada, só falaram. Aliás, só pensaram em seu coração: este homem blasfema. Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Os seus pecados estão perdoados? Só Deus tem poder de perdoar os pecados. Quem ele acha que é? Etc. E começaram a pensar essas coisas nos corações deles. E Jesus, que prescruta o coração, Jesus que sabe o que está na nossa consciência,
ele vai e pergunta para eles, mesmo eles não tendo pronunciado palavra alguma. Jesus pergunta a eles: por que vocês pensam essas coisas em vossos corações? Por que pensais essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? É dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? E aí Jesus vai e emenda, dizendo assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem, que eu tenho poder na terra de perdoar pecados, ele vai e se dirige ao paralítico e diz: levanta-te, toma a sua cama e vai para a tua casa. E imediatamente o aleijado, ele se recupera, pega a cama e leva para casa. Imediatamente então, ele fica curado. Mas aquela cura é apenas para indicar aquela outra maior. Para que saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. E não apenas o poder de perdoar o pecado, mas também o poder de conferir esta mesma graça aos outros, como ele disse aos sacerdotes, como ele disse aos primeiros sacerdotes que foram os seus discípulos. Jesus não apenas perdoou os pecados das pessoas, mas ele conferiu aos sacerdotes o poder de fazer o mesmo, quando de fato ele reuniu os apóstolos, como nos narra o Evangelho, escrito por São João no capítulo 20, versículo 20, ali está escrito assim: ele reuniu os apóstolos a quem ele havia preparado durante 3 anos e meio. Foi o seminário dos apóstolos, né? Jesus preparou durante 3 anos e meio, instruiu, falou, explicou, andou com eles, ensinou-os a rezar, ensinou aquilo que eles precisavam saber para poder transmitir com fidelidade a verdade da salvação, para transmitir o Evangelho de Deus. Cristo, portanto, ele instruiu os apóstolos. E quando chegou então ali no fim da sua carreira, vamos dizer assim, antes da sua paixão, ele ordena os sacerdotes, ele ordena os seus apóstolos, manda-os, dá a eles o poder de consagrar o pão e o vinho, de transformá-los na sua carne e no seu sangue, no seu corpo e no seu sangue. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Ele os mandou, ele os ordenou. E depois também da ressurreição, Jesus, reunindo com os 11, que Judas já tinha suicidado, com os 11, diz a eles: recebam o Espírito Santo. O pecado de quem vocês perdoarem estará perdoado. O pecado de quem vocês não perdoarem não estará perdoado. Então, é incrível como hoje ainda há pessoas que mesmo se dizem católicas, e sem falar assim as pessoas que se debandearam para seitas, né, para as heresias, aqui muitas pessoas mesmo dentro da igreja, que frequentam às vezes, ou que se dizem católicos, que dizem essas palavras, né? Contaminados pela heresia protestante, vão dizer assim: eu não vou confessar com o padre, não. É homem igual eu, entendeu? É pecador igual eu. Quando eu quero confessar, eu confesso direto para Deus. Quantas pessoas na sua ignorância já disseram palavras semelhantes? Mas para aí, como é que Deus estabeleceu a confissão? Qual foi a maneira que Jesus nos mandou confessar? Ele mandou a gente confessar direto para Ele? Foi isso que Ele falou? Ele disse alguma vez: me mostre na Sagrada Escritura, aonde é que está escrito que Ele disse assim: olha, quando quiserem se confessar, olhem para o céu e confessem para mim. Algum lugar da Bíblia está escrito isso? De maneira alguma. Jesus, Ele estabeleceu a confissão sacramental. Ele estabeleceu a confissão e deu aos sacerdotes o poder de perdoar os pecados em nome dele. Portanto, quem perdoa os pecados é Deus, é verdade, mas através dos sacerdotes. Porque foi assim que o quis, foi assim que o estabeleceu nosso Senhor Jesus Cristo. Está contra a Bíblia, está contra a palavra de Deus, aqueles que dizem que devem confessar direto para Deus. Entende? Deus não quis assim. Deus não estabeleceu a confissão deste modo, entendeu? Porque senão seria muito fácil, né? As pessoas não teriam que se humilhar. Porque quando você tem que se ajoelhar, sim, diante de um homem consagrado, sim, em nome de Deus, mas quando você tem que se ajoelhar, você tem que se humilhar. Porque o pecado é um ato de orgulho. O pecado é uma desobediência a Deus. O pecado é uma ofensa a Deus, entendeu? O pecado é um insulto a Deus. Quando você comete um ato de ofensa a Deus, você tem que reparar aquela ofensa pela humildade, pelo arrependimento e pela sua confissão, entendeu? Por isso Deus estabeleceu a confissão assim. E Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, quem não acolhe a palavra do sacerdote, desde que ele esteja de acordo com a igreja, evidentemente, né? Quem não acolhe a palavra do sacerdote, não acolhe a palavra de Deus. E quem não acolhe a palavra de Deus, então, ele não aceita Deus como seu Senhor. Não é um verdadeiro adorador de Deus, não se comporta como um filho de Deus. Meus amados irmãos, nós devemos ser cristãos autênticos, entendeu?
A Bíblia nos fala que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos confessarmos. A Bíblia nos manda confessar, mas nos diz também a maneira pela qual nós receberemos o perdão. E repito, a maneira pela qual Deus nos dá o seu perdão é através do sacerdote na confissão individual feita ali, com sinceridade e com arrependimento. Portanto, é assim que nós devemos nos confessar. E depois, brevemente, podemos passar aqui, para a gente fazer uma boa confissão. 5 passos para a gente fazer uma boa confissão. Primeiro, é exame de consciência. Antes de você ir se confessar, você deve examinar a sua consciência. Parar um momento e pensar naquilo que você fez que ofendeu a Deus. Naquilo que você possa ter feito que ofendeu a Deus. Olha, por exemplo, faltou a missa domingo, não tomou o nome de Deus em vão, entendeu? Desonrou pai e mãe, respondeu, malcriou, entendeu? Desobedeceu, tá entendendo? Teve ódio, rancor das pessoas, então ofendeu alguém com palavras ou com atitudes, tá entendendo? Pecou contra a castidade, quer dizer, olhou coisas imorais, teve namoro indecente, vestiu roupas indecentes seguindo a moda, roupas que são escandalosas, blusa de alça pendurada, barriga de fora, roupa colada, entendeu? Tudo isso aí. Então, pecou contra a castidade, depois furtou, deu prejuízo para alguém, comprou e não pagou, entendeu? Pegou emprestado e não devolveu. Tudo isso são pecados que devem ser confessados. Alguma vez, espero que não seja o caso de nenhum de vocês, né? Porque isso é uma coisa muito triste. Alguma vez emprestou dinheiro cobrando juros. A agiotagem é um pecado gravíssimo. Pessoa que ganha vida com isto é um candidato ao inferno, sabe? Assim, na primeira fila, lá. Você é o primeiro que vai chegar lá. Isso é um pecado muito grave. Quem ganha vida comendo o suor dos outros, entendeu? Explorando o outro, comete um pecado gravíssimo. É um pecado mortal. Se alguém já praticou isto, deve confessar-se com arrependimento. Confessar-se e devolver até o último centavo que pegou do alheio. Até o último centavo. Deve devolver, entendeu? Devolver. Se aquela pessoa não existe mais, está morta, ou se não encontra, deve entregar a alguma instituição. Deve entregar a alguma instituição em reparação do mal que fez. Entendeu? Em reparação do mal que fez. Isso é um pecado muito grave. Depois, se mentiu, levantou falso testemunho, mentiu, inventou histórias. Mentirinhas ou mentironas, tudo é pecado, entendeu? E vai indo, você vai percorrendo os mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo, né? Não no mandamento. Não cobiçar o marido da próxima, tá entendendo? Então não deve. E este olha, eu faço um alerta a vocês. Um pecado que hoje tem sido muito praticado. Um pecado que tem sido hoje muito praticado. E eu alerto a vocês e aos filhos de vocês, e vocês alertem aos outros também. É um pecado gravíssimo, entendeu? Olha, uma pessoa entrar no meio de uma família, desfazer uma família, como tem acontecido muito aí. Muitas moças sem vergonha, muitos rapazes sem vergonha, sem respeito, entendeu? Sem a mínima dignidade, tá? Entra no meio de famílias, desfazendo famílias. Vai mexer com homem casado, vai mexer com mulher casada, tá entendendo? E isto é uma coisa gravíssima diante de Deus, sabe? É um pecado gravíssimo. Eu não gostaria nunca de estar na pele de uma pessoa no dia do juízo, de uma pessoa que destruiu uma família, sabe? Que entrou no meio de uma família, tirar o marido dos outros, tirar a mulher dos outros, entende? E isto é um pecado gravíssimo, entende? Gravíssimo. É réu de juízo aquele que faz uma coisa dessa. Nunca, olha irmãos, por favor, aconselhe os seus filhos, as suas filhas, as pessoas da sua família, nunca se envolvam com pessoas casadas. Jamais se envolvam com pessoas casadas. Se você quer formar uma família, namore decentemente, de maneira digna, se case, pronto, forme uma família, entendeu? Mas nunca mexa com marido alheio. Nunca mexa com mulher alheia, entendeu? Jamais. Porque deu bola. Não importa. Nunca faça uma loucura dessa. Porque aqueles que caem nesse pecado cometem diante de Deus uma abominação. Uma abominação. Nunca destruam a família. Há outras pessoas que não é o caso de ter destruído família. Mas aceitaram, talvez porque não tinham conhecimento, talvez não sei o que aconteceu, não tinha formação, não tinha talvez a fé que tem hoje, no sentido a consciência, melhor falando, que tem hoje, e aí começaram a namorar com pessoa divorciada, depois de pessoa que tinha sido casada, e entrarem numa situação tão dolorosa, né? Que são pessoas boas, muitas vezes pessoas boas de igreja não podem comungar, porque foram casar com pessoas que eram divorciadas. Não façam isso.
Não façam isso porque isso é uma vida de pecado, entendeu? É uma situação de pecado que te impede de comungar. E muitas pessoas, para poder voltar à comunhão, o que tem que fazer? Ou tem que separar, ou